A gente vai conversar sobre um segredo sobre a paz, mas não aquela paz que o mundo promete, que depende de não ter nenhum problema. Não, a gente vai falar sobre uma força interior que, segundo a Bíblia, fica de pé, firme, mesmo no meio do caos total. Vamos direto ao ponto. A gente costuma pensar que ter paz é ter uma vida tranquila, sem estresse, sem briga, né? Mas e se essa ideia toda estiver completamente errada? E se a paz de verdade nascer justamente no olho do furacão? É aqui que a chave vira. A paz de verdade não tem a ver com o que acontece do lado de fora. Tem a ver com uma base, uma fundação que existe lá dentro e que não se abala, não importa o tamanho da tempestade. Então, para a gente entender que força é essa, primeiro a gente precisa redefinir o que é calma de verdade. Chegou a hora de olhar para além das circunstâncias. E olha, essa ideia não é de agora. O próprio Jesus falou sobre isso. Ele prometeu uma paz que funciona de um jeito totalmente diferente daquela que o mundo oferece. Sabe? Aquela que desaparece no primeiro problema que aparece. Vamos colocar lado a lado para ver a diferença. A paz do mundo é tipo cristal. É frágil, quebra por qualquer coisinha. Agora, a paz de Deus é como uma rocha. É uma estabilidade que aparece justamente quando a pressão aumenta. Ela não precisa que o mundo lá fora se cale para existir, porque ela é o silêncio firme bem no meio do barulho. Certo, se essa paz é tão poderosa assim, de onde ela vem? E mais importante, como a gente mantém ela segura? Vamos descobrir a fonte e quem é o guardião dessa força. O ponto de partida não é um sentimento, viu? É uma condição. A paz com Deus. Isso quer dizer simplesmente estar reconciliado, estar de bem com a própria fonte da vida. Esse é o alicerce, a base firme onde toda a paz de verdade é construída. E aqui está o pulo do gato. Tentar sentir calma, buscar tranquilidade, sem ter essa conexão fundamental primeiro, é como querer construir uma casa sem fundação. Não adianta. Qualquer sossego vai ser superficial, vai desabar na primeira ventania. Depois que essa base está firme, a paz vira uma espécie de guarda-costas da nossa mente. Mas para manter esse guarda-costas por perto, existe um processo. Começa com a oração, que é chegar para Deus e despejar tudo que está tirando o sono. Continua com a entrega, que é o ato de soltar o controle. E termina na confiança, que é a decisão de descansar, aconteça o que acontecer. Agora, se a paz é o guarda-costas, existe um ladrão que tenta arrombar a porta da nossa mente o tempo todo. A gente precisa saber exatamente quem ele é. O nome desse ladrão é a ansiedade. E ela se alimenta de 3 coisas, basicamente. Da nossa mania de querer controlar tudo, do hábito de viver lá na frente sempre imaginando o pior cenário possível e da dependência de que as coisas saiam exatamente do nosso jeito. E entender isso nos leva para o coração do problema. A verdadeira batalha pela paz não acontece lá fora, contra as circunstâncias. A guerra é aqui, dentro, contra os nossos próprios desejos. Porque na maioria das vezes, a paz não é perdida, ela é trocada. A gente entrega nosso paz de bandeja em troca de outras coisas. Coisas que, ironicamente, nunca vão nos satisfazer de verdade. A gente troca por controle. Aquela necessidade de garantir que tudo saia como a gente planejou. Essa luta constante para se manter no volante da vida é o motor da ansiedade. A gente troca por aprovação, vivendo em busca da validação dos outros, entregando a chave da nossa estabilidade para pessoas que são tão instáveis quanto nós. E, por fim, a gente troca por conforto, fugindo de qualquer coisa que nos desafie. Só que a paz de verdade não é frágil. Ela é forjada no fogo do desconforto, não na ausência dele. E isso nos mostra uma verdade incrível. Ter paz não é ser passivo. Às vezes, para proteger a paz que existe dentro, é preciso se posicionar, é preciso confrontar o que está errado e estabelecer um limite firme. Paz é firmeza, não omissão. Então, se a busca por controle, aprovação e conforto só nos leva para longe da paz, qual é o caminho de volta? Onde é que a gente encontra a solução para essa batalha interna? A resposta está aqui. A paz não é algo que a gente fabrica com o próprio esforço. Ela é descrita como um fruto, ou seja, é uma consequência, um resultado natural de uma vida alinhada com Deus. É simples, uma macieira saudável dá maçãs, uma vida conectada a Deus dá paz. Em resumo, é isso. A paz brota quando a nossa confiança em Deus se torna maior do que o nosso medo das circunstâncias. É uma transferência de confiança
das nossas mãos para as dele. Guarda bem essa verdade. A paz não vem quando a gente consegue controlar a vida. Ela vem quando a gente decide confiar em Deus no meio dela. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que tem, especialmente quando a gente não entende absolutamente nada. E agora, fica uma pergunta para a gente refletir. Essa paz que tem sido buscada é uma estabilidade de verdade ou só uma estratégia para evitar problemas a qualquer custo? Deixa aqui nos comentários o que isso te fez pensar. Se essa nossa conversa ajudou a enxergar a paz de um jeito novo, considere se inscrever para a gente continuar aprofundando esses temas. Se lembrou de alguém que precisa ouvir isso? Compartilhe essa mensagem. E claro, se isso te fez refletir, deixe a sua curtida. Muito obrigado pela companhia.